Oi, gente, boa tarde. A nossa prova já está se aproximando, é na semana que vem. Então, hoje a gente vai fazer a correção dos dois capítulos, capítulo 15, que é o filo nematoda, e o capítulo 16, que é o filo molusca, que são os dois capítulos que serão cobrados na prova. Hoje a gente vai fazer a correção desses exercícios, tá legal? Vamos começar aí no capítulo 15, em atividades para a sala. Número 1. O resultado de um exame parasitológico de fezes revelou-se positivo em relação a uma doença parasitária humana, causada por um nematóide, que pode se manifestar por dor abdominal, diarreia, náuseas, perturbações nervosas e tóxicas, anorexia, obstrução intestinal e pancreatite aguda. As fêmeas parasitas podem produzir cerca de 200 mil ovos por dia e a duração média de vida dos parasitos adultos é de 12 meses. Quando os ovos embrionados encontram um meio favorável, permanecem viáveis e infectantes durante anos. Assinale a alternativa que apresenta uma medida profilática para evitar essa parasitose. Aqui nessa questão, a nossa opção certa é a letra B. Ingerir vegetais cozidos, lavar bem e desinfetar verduras cruas e lavar bem as mãos em água corrente. Então, são medidas que evitam a contaminação. Vou dar uma subidinha aqui para a gente poder ver a questão 2. A ancilostomíase ou amarelão é uma infecção intestinal causada por nematóides da família Ancylostomatidae, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. O parasitado apresenta um quadro caracterizado por náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e flatulência, ficando fraco e desanimado, com uma palidez atípica. O hemograma revela quantidades de hemácias abaixo do normal, devido à letra B, as lesões na parede intestinal que provocam hemorragias, tá? Então, a perda de sangue, consequentemente de hemácias, graças às hemorragias provocadas pelas lesões da parede intestinal. Vamos para o número 3, eu vou dar uma viradinha aqui para a gente poder enxergar lá. Dá para vocês acompanharem também aí pelo livro de vocês, tá, gente? A grande biodiversidade e abundância dos nematóides levaram o pesquisador Nathan A. Cobb a escrever o texto a seguir. Se toda a matéria do universo, exceto os nematóides, fosse varrida, o mundo ainda seria vagamente reconhecível. E se, como espíritos sem corpos, pudéssemos então pesquisá-lo, deveríamos encontrar montanhas, colinas, vales, rios, lagos e oceanos representados por uma película de nematóides. A localização das cidades seria decifrável, uma vez que, para cada amontoado de seres humanos, existiria uma correspondência no amontoado de certos nematóides. As árvores permaneceriam como fileiras fantasmagóricas, representando ruas e estradas. A localização de várias espécies de plantas e animais seria decifrável e, em muitos casos, até mesmo as suas espécies poderiam ser determinadas por um exame de seus antigos parasitos nematóides. As características do filo dos vermes cilíndricos que permitiram essa abundância e diversidade em comparação com os platelmintos foram: letra A presença de sexos separados, cavidade interna chamada pseudoceloma e sistema digestório completo. Então, essas características permitiram toda essa diversidade, toda essa abundância. Número 4. A filariose linfática é causada por um nematóide, o Wuchereria bancroft. O paciente infectado pode apresentar febre, enrijecimento da pele e infecções bacterianas, mas seu principal sintoma é o inchaço de pés e pernas. Esse inchaço é provocado
Por letra A, pelo acúmulo de vermes nos vasos linfáticos, impedindo a reabsorção de linfa que se acumula nos espaços intercelulares. Tá? Então, a presença dos vermes nos vasos linfáticos vai impedir que essa linfa seja absorvida e essa linfa vai ficar acumulada, formando todo esse inchaço característico. Número 5. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado: Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a 3 doenças: doença de Chagas, esquistossomose e escaridíase, lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Proposta 1, promover uma campanha de vacinação. Proposta 2, promover uma campanha de educação da população em relação às noções básicas de higiene, incluindo fervura de água. Proposta 3, construir rede de saneamento básico. Proposta 4, melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de mosquiteiros de filó e o uso de telas nas portas e janelas. Proposta 5, realizar campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. Proposta 6, aconselhar o uso controlado de inseticidas. E proposta 7, drenar e aterrar as lagoas do município. Para o combate da escaridíase, a proposta que trará maior benefício social, se implementada pela prefeitura, será a de número 3. Então, a nossa opção aí é letra B. A proposta 3 diz o seguinte: construir rede de saneamento básico. Vou passar aqui. Vamos continuar agora. A gente vai para a seção. Vou virar aqui, tá? Para a gente poder ver aqui o outro lado. A seção de atividades propostas. A gente continua aí no capítulo 15, só que agora atividades propostas. Vamos ver. Assinale a alternativa que apresenta parasitoses humanas causadas por parasitas pertencentes unicamente ao filo dos nematóides. A opção que a gente tem aí é letra B de bola: ascaridíase, amarelão e elefantíase. Todas essas parasitoses são causadas por parasitas nematóides. Número 2. A elefantíase ou filariose é uma parasitose comum na região amazônica. Sua profilaxia pode ser feita por meio do combate ao inseto vetor e do isolamento e tratamento das pessoas doentes. O agente causador e o hospedeiro intermediário dessa parasitose são, respectivamente, letra B. O agente causador é o Wuchereria bancroft e o hospedeiro intermediário é o mosquito do gênero Culex. Vou dar uma subidinha para a gente poder ver aqui o número 3. O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2002 foi concedido aos pesquisadores Sidney Benner, Robert Horvitz e John Surson, que fizeram descobertas sobre a regulação genética do desenvolvimento dos órgãos. Para isso, utilizaram o nematóide Caenorhabditis elegans. Os pesquisadores acompanharam as divisões e as diferenciações celulares durante todo o desenvolvimento do verme, desde o ovo até o animal adulto. Trata-se de um verme transparente que se reproduz por autofecundação, atingindo a maturidade de 3 a 5 dias. Tem o corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades, assemelhando-se a um fio. Com 18.000 genes, esse verme já tem o seu genoma conhecido. O corpo dos vermes desse filo pode ser descrito como um tubo dentro de um tubo. O tubo interno é o intestino, que começa na boca e termina no ânus. O tubo externo é a parede do corpo. Qual a sentença correta para caracterizar o filo do verme Caenorhabditis elegans? Então, aí a nossa opção correta é letra D de dado.
Os nematódios são vermes de simetria bilateral, triblásticos e pseudocelomados, pois a mesoderme reveste apenas parcialmente a cavidade interna do corpo. Tá? Letra D de dado. Subir mais um pouquinho para a gente poder enxergar aqui o número 4. O ancilostoma é um parasita intestinal que provoca o amarelão, doença que se pode adquirir por. Então, número 4, letra E. Então, doença que se pode adquirir andando descalço, tá ok? Então, letra E. Número 5. Conforme o ciclo evolutivo, os parasitas são classificados em monogenéticos e digenéticos. No primeiro caso, quando seu ciclo se passa em um único hospedeiro, e no segundo caso, quando se desenvolve em 2 hospedeiros, o intermediário e o definitivo. Um parasita considerado monogenético é o parasita indicado aí na letra A, o Ascaris lumbricoides, ok? Bom, vou virar aqui para a gente poder enxergar o outro lado. Questão de número 6. Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu, uma personagem típica da zona rural, que era magro, pálido, andava descalço e mal vestido, além de ter o intestino cheio de vermes. Os vermes intestinais responsáveis pelo estado do Jeca e o que as pessoas devem fazer para não adquiri-los são, respectivamente, letra A, ancilóstomos o verme, que é responsável lá pelas características da personagem, e o que não se deve fazer, o que as pessoas não devem fazer é andar descalço. Então, letra A na questão de número 6. Questão 7. Vou virar mais um pouquinho, para a gente poder enxergar melhor. Questão 7. Crianças que frequentavam um tanque de areia do condomínio onde residiam apresentam, praticamente ao mesmo tempo, uma parasitose conhecida popularmente como bicho geográfico ou larva migrans, cujo agente etiológico é o Ancylostoma brasiliense. Quais os animais relacionados a seguir que poderiam ter sido responsáveis pela contaminação da areia? Então, aí nós temos a opção de letra D de dado. Cachorros e gatos podem ter contaminado a areia. Número 8. Algumas doenças que, durante várias décadas do século XX, foram responsáveis pelas maiores porcentagens de mortes no Brasil, não são mais significativas neste início do século XXI. No entanto, aumentou o percentual de mortalidade devido a outras doenças, conforme se pode observar no diagrama a seguir. Vou dar uma levantadinha aqui para a gente poder ver. Então, o diagrama mostra diminuição de doenças infectoparasitárias, mostra aumento, por exemplo, aqui, de casos de câncer e de mortes por causas externas, tá? No período considerado no diagrama, deixaram de ser predominantes como causas de morte as doenças. Então, acabamos de olhar, né? Então, aí a nossa opção é a letra B. Então, deixaram de ser predominantes as doenças infectoparasitárias, reduzidas por maior saneamento básico, vacinas e antibióticos. Então, letra B de bola. Subindo mais um pouco, vamos ler aqui a questão de número 9.
Nematódios são animais vermiformes de vida livre ou parasitária, encontrados em plantas e animais, inclusive no homem. Sobre as características presentes nos nematódios, considere as afirmativas a seguir. 1. Corpo não segmentado coberto por cutícula secretada pela hipoderme. 2. Trato digestório completo, com digestão extra e intracelular. 3. Órgãos especializados para a respiração e a circulação. E 4. Pseudoceloma e triblásticos. Estão corretas apenas as afirmativas. Então, aqui nós temos a letra D. As afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. A afirmativa 3 não está correta. Nossa última questãozinha aí para corrigir desse capítulo é a questão de número 10. A oxuríase ou enterobíase é causada pelo nematódio Enterobius vermiculares. Uma medida aplicável na profilaxia e tratamento dessa eumintíase é, letra D de dado, incutir hábitos de higiene na pessoa contaminada. Então, gente, aqui a gente corrigiu todas as questões do capítulo 15. Eu vou encerrar esse vídeo e fazer um outro vídeo para a gente fazer as correções do capítulo 16, para os vídeos não ficarem muito grandes, tá legal? Então, vamos para a parte 2.